Stranger Things é sensacional. E se você não mora numa masmorra nos últimos 3 ou 4 anos, você bem sabe disso. Trilha sonora perfeita, roteiro impecável e um monte de referência à cultura dos anos 80. Por acaso, uma dessas referências deixou a galera muito curiosa. Que jogo é aquele que a molecada joga durante a série e principalmente durante o primeiro episódio? O mesmo jogo que deu o nome de Demogorgon pro Demogorgon? A pergunta é, será que esse jogo realmente existe? Sim, ele existe e faz mais e mais adeptos cada dia mais no mundo. Meu nome é Heitor Snowdo e hoje eu vou explicar pra você o que é RPG de mesa. Imagine uma situação comigo. Você acabou de chegar na casa dos seus pais, vai, deita na cama e começa a stalkear uma galera no Instagram. Quando de repente você ouve a voz da sua mãe da cozinha falando: "Filha, vem aqui, vem me ajudar." Você sai do seu quarto e na hora que você tá virando pra cozinha, você ouve a mesma voz da sua mãe dizendo do banheiro: "Filha, não vai, eu também ouvi." Mesmo que tudo isso foi uma grande situação hipotética, eu sei que um pouquinho perturbado você ficou. Não. Foi exatamente chegando essa capacidade que nosso cérebro tem de moldar sentimentos como felicidade, tristeza, entusiasmo, medo, Gary Gygax criou em 1974 o primeiro RPG de mesa, o Dungeons & Dragons. RPG é a sigla para Role Playing Game. Tradução para isso é jogo de interpretação de papéis ou jogo de representação. E mesmo que as coisas pareçam um pouco complicadas daqui para frente, ele não deixa de ser isso, um jogo de interpretação. Basicamente, é onde um grupo de pessoas colaborativamente cria uma história em uma sequência de regras pré-estabelecidas, estratégias, improviso e principalmente imaginação. Da mesma forma como jogos de tiro tipo CS, Battlefield, COD, Free Fire usam de diferentes mecânicas e regras para fazerem jogos sobre o mesmo conceito, existem assim vários tipos de RPG, com seus próprios conceitos e próprias regras de se jogar o mesmo tipo de jogo. Shadowrun, Tormenta, RuneQuest e, claro, o jogado pelos garotos de Stranger Things, criado por Gary Gygax e jogado por agente do Masmorra, Dungeons & Dragons. E ainda que com diversos tipos para todos os tipos de jogadores, existem alguns elementos gerais, os quais eu vou usar para te dar um panorama geral sobre o que é RPG. O primeiro desses elementos é o mestre. O mestre é a representação do mundo em que a aventura acontece. Ele descreve o ambiente, age como árbitro em alguns momentos, interpreta personagens cotidianos e, principalmente, ele é o elo entre os jogadores e o mundo que os circunda. Vamos supor então que o seu grupo, em uma sessão, recebe a missão de invadir um secreto laboratório americano e sair de lá sem que ninguém perceba. Cabe ao mestre descrever as estradas tortuosas que levam até o lugar, os corredores sinistros dentro do laboratório e as batalhas que podem acontecer lá dentro, trazendo algo que valorizamos muito dentro do RPG, a imersão, como o Mike faz aqui, deixando a mesa completamente tensa ao falar da aparição do Demogorgon. Something is coming. Something hungry for blood. A shadow grows on the wall behind you, swallowing you in darkness. It is almost here. What is it? What if it's the Demogorgon? Oh, Jesus, we're so screwed if it's the Demogorgon. It's not the Demogorgon. Eu tô tiltado, cara? Assim, vamos ao segundo elemento geral do RPG e talvez as estrelas, os jogadores. Os jogadores são os desbravadores do mundo do mestre. Eles podem conduzir, transformar e atrapalhar completamente a sessão com as suas habilidades e suas ações, como negociar uma missão com um valor um pouco mais convidativo, conseguir informação de viajantes sobre um atalho escondido, ou até mesmo convencer um vilão que não necessariamente precisa ser tão cuzão assim, e fazer ele mudar de ideia, ou encher ele de pancada até a morte, como normalmente acontece. Como cada jogador possui seus dons e habilidades diferentes para assim modificar o destino da sessão, cada personagem de cada jogador possui uma ficha diferente. Nessa ficha leva-se o nome, o inventário, uma breve noção do personagem e, principalmente, seus dons e habilidades quantificados em números. Pra gente entender, vamos ao exemplo do Dustin. Se a gente fosse fazer uma ficha pro Dustin, a gente teria que levar em conta que ele é um garoto extremamente inteligente, decidido e carismático, só que não é um expoente em força. Logo, os números referentes às suas habilidades que contam como carisma e inteligência seriam altos. Em força, nem tanto. Dessa forma, a gente consegue quantificar a probabilidade de você conseguir ou não conseguir fazer algo em uma habilidade específica. Por exemplo, seria muito mais fácil para o Dustin conseguir resolver um enigma com a sua inteligência do que, por exemplo, correr de um Demodog com sua força e atletismo. E nessa ideia da gente ser coerente e justo com os testes, a gente chega ao último elemento, o teste com dados. Por que o teste com dados é extremamente importante? Porque, claro, além da habilidade, da performance do personagem naquilo, existe uma ferramenta controladora do universo tão importante quanto tudo isso, que é a sorte. Existem vários tipos de dados com diferentes números de lados em uma sessão de RPG.
Alguns usados para quantificar o dano de uma habilidade e outras para você saber quanto de moeda tem dentro de uma bolsa perdida, mas aí a gente vai se fixar no mais usado para se dizer se uma ação é bem sucedida ou mal sucedida. Um D20, ou seja, um dado de 20 lados. Assim, a gente costumeiramente divide as ações de uma sessão como medidas e não medidas. As ações não medidas são ações que não necessariamente você precisa de uma grande habilidade, perícia ou sorte para conseguir realizá-las, tipo abrir uma porta destrancada, subir uma escada e mesmo que você não acredite, alcançar o controle e desligar o Netflix. Em contrapartida, existem assim as ações medidas, que claro são o contrário das ações não medidas, ou seja, você precisa de uma perícia, uma habilidade ou sorte para conseguir realizar aquele tipo de ação. E é claro, essas ações variam de dificuldade. Porque querendo ou não, e mesmo que pareça difícil, você se declarar para o seu amor platônico com poderes telepáticos é muito mais fácil do que você, por exemplo, sair na porrada com um monstro alienígena com um taco de beisebol e só prego na ponta. Então, quando o mestre acredita que um tipo de ação é medida, ele pede para que você faça um teste de dado referente àquela habilidade específica. E também estipula uma classe de dificuldade, ou seja, o número que você tem que sobrepor com o dado e a sua habilidade para que assim você consiga fazer essa ação com sucesso. Vamos continuar dando exemplo então. Vamos supor que seu personagem agora é o Steve, e você precisa enfiar seu amigo dentro de um duto de ventilação para que assim ele consiga investigar uma base secreta russa no subsolo de um shopping. Naturalmente, o mestre vai pedir para que você faça um teste de atletismo para isso, e assim estipular a classe de dificuldade. Vamos supor que ele coloque uma classe de dificuldade de 12 para isso. Você joga o dado, ele roda, roda, roda e cai no 8. Você então, depois disso, vai lá na ficha do seu personagem Steve, e percebe, infelizmente, que o forte dele sempre foi o cabelo e nunca a força física. Vamos supor então que você tem mais um em força. Ok. Você soma esse mais um ao seu 8 e você tem 9. Logo, o máximo que você consegue com isso é entalar mais e mais seu amigo dentro do buraco. Mestres, jogadores e dados. Com esses 3 elementos você tem uma ótima noção do que pode ser uma sessão de RPG. Mas existem outros elementos no RPG que faz a cultura crescer cada vez mais, como o uso da imaginação, a estratégia e principalmente seus amigos fazendo merda e dando risada disso. A gente pode ver isso ao ver o RPG sendo mostrado em séries de sucesso, seja com as animações sendo completamente baseadas em histórias feitas em campanhas, ou até mesmo na recente tradução dos livros de Dungeons & Dragons para o bom e velho português. Enfim, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o roteiro fantástico de Stranger Things e também um pouco mais sobre o RPG de mesa. E caso você tenha se interessado pelo jogo, por que você não dá a chance? Junta seus amigos e se enfie dentro de uma masmorra. Mantenha-se conectado e fica ligeiro quando você for embora sozinho de uma sessão de bike durante a noite. Até! Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now?